O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. 16º capítulo, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro tomou a palavra e respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu próprio Pai que está nos céus. Por isso eu te darei, por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo quanto desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, rádio ouvintes, internautas, povo de Deus. No Brasil, a igreja celebra hoje a festa dos apóstolos Pedro e Paulo. Todos sabem que essa festa é celebrada no dia 29 de junho. Os nossos bispos, através da CNBB, determinaram que esse momento solene fosse celebrado sempre no domingo após a data prevista, por não ser mais um feriado. Como é bom celebrar essas duas colunas de sustentação da igreja. Como é bom celebrar os apóstolos e reconhecer a nossa origem, os fundamentos da igreja. É uma experiência maravilhosa. Descobrir nossas raízes, a nossa herança apostólica, algo que toca o coração, enche de alegria a comunidade. Como entender, ou melhor, quem são esses dois grandes santos da igreja? Pedro, um simples pescador da Galileia, homem acostumado a passar as noites no lago de Genezaré pescando. Tinha até uma pequena empresa formada por 5 companheiros, os filhos de Zebedeu. Pedro, homem da Galileia, tão simples,
Mas de repente, apareceu na sua vida alguém. Eu fico a imaginar aquele encontro, talvez ao entardecer daquele dia. Ou, mais provavelmente, quando o dia estava amanhecendo. Pois os textos falam que estavam lavando as redes, depois de uma noite de trabalho. Jesus põe sobre ele o seu olhar divino. Vem, segue-me. Vem, segue-me. Vem, segue-me. O mesmo chamado que ele continua fazendo hoje a você que me escuta. Extraordinário chamado. Humano e divino chamado. O olhar de Jesus sobre Pedro vai provocar no coração daquele homem algo nunca antes experimentado. Pedro nem perguntou: quem és tu? Pedro deixa a barca, as redes, e vai seguir Jesus. Vai segui-lo apaixonadamente. É um dos 3 mais próximos de Jesus, do grupo dos apóstolos. Não é jovem. Era já um homem de mais de 60 anos. O Senhor o chamou. Interessante perceber que nesse chamado, que é totalmente um ato de Deus, o Senhor sabe dos limites de Pedro, como sabe dos seus limites hoje. Sabe que Pedro é um homem pecador. Sabe que você é pecador, pecadora. Não importa. O chamado é plenamente um ato dele, mas a resposta nunca será diferente. Terá de ser sempre sua, como foi no caso de Pedro. Pedro vai se tornar o principal dos apóstolos. Daí o nome Papa, que eu acho que você conhece. Pedro, apóstolo, principal dos apóstolos. 4 letrinhas. Pedro, apóstolo, principal dos apóstolos. Porque Jesus vai constituir nele, naquela arrebatadora revelação que ele fez, que nós encontramos no Evangelho de hoje, o fundamento da igreja. Tu és pedra, a pedra da revelação, a pedra da verdade. Sobre esta pedra eu fundarei a minha igreja. As portas do inferno não vão vencê-la nunca, jamais. Pedro, quando Jesus pergunta ao grupo: que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? O que é que o povo diz a meu respeito? As respostas foram desencontradas. Vocês se lembram? Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros que és Jeremias ou algum dos profetas. Respostas absolutamente erradas. João tinha sido decapitado. Quem és tu? E Jesus, insatisfeito com aquelas respostas que vêm do povo, questiona o seu grupo, como questiona a sua igreja hoje. E para vós, quem eu sou? Quem eu sou? E é Pedro que quebra o silêncio, pois
olhavam-se entre si. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus exulta e diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram isso. Esta revelação vem do Pai. Tu estás proclamando a verdade da minha igreja. Por isso tu és essa pedra de sustentação, esta pedra de unidade. Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Este é o fundamento de toda a doutrina cristã, católica, evangélica, ortodoxa. Todo o mundo cristão tem esta verdade como o princípio fundamental do nosso credo, de nossa esperança. Por isso que para nós católicos, essa afirmação é tão importante. Pedro é aquele a quem o Senhor confere o ministério da unidade da sua igreja, chamado a ser a referência dessa unidade, aquele que deve revelar aquilo que Deus quer falar à sua igreja. Quem foi Paulo? Paulo, diferentemente de Pedro, era um homem religioso, um fariseu autêntico, que se gabava de dizer que fora formado aos pés de Gamaliel, o principal mestre da escola rabínica da época. Ardoroso, fervoroso, ele mesmo diz: eu perseguia os cristãos, eu odiava e julgava estar prestando culto a Deus. Vejam Paulo. Paulo queria a todo custo sufocar, destruir esse movimento que falava do ressuscitado Jesus de Nazaré. Paulo ficava furioso ao saber que alguém estava seguindo um caminho, Jesus de Nazaré. Era preciso acabar com essa seita, era preciso destruir essa falsa doutrina. Assim pensava Paulo. E por isso recebeu cartas das autoridades para fazer uma viagem à cidade de Damasco, capital da Síria. Ia com mandato de prisão. Queria trazer acorrentados todos os cristãos que encontrasse naquela cidade. E para essa nobre missão, recebera também das autoridades soldados que o acompanhassem. Paulo faz o caminho. E o texto do livro dos Atos dos Apóstolos é uma narrativa emocionante, que já perto de Damasco, de repente, Jesus aparece a Paulo, derruba-o do cavalo. Quantas vezes eu digo ao Senhor: derruba, Senhor, do cavalo, da autossuficiência, os poderosos desse mundo, para que reconheçam que não somos nada, nada, e te reconheçam como único Deus e Senhor, Salvador do mundo inteiro. Paulo cai, atordoado se levanta, corajoso, vejam, e ousa perguntar: quem és tu? Sabia que uma força o derrubara do cavalo. Está cego, mas certamente tirou a espada e queria saber
quem era aquela pessoa que o derrubara de seu bonito cavalo? A resposta é emocionante, como se alguém estivesse falando ao ouvido de Paulo. Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas Paulo, não conhecia Jesus. E por não conhecê-lo, perseguia a igreja. Observem, queridos, amados, Jesus toma para si a perseguição que Paulo estava fazendo. Não a ele, o desconhecido, mas à igreja nascente, aos discípulos dele. Saibam todos quantos me escutam nessa manhã de domingo, toda perseguição à igreja continua sendo um ato de violência contra o próprio Cristo. Quem fala mal da igreja agride o próprio Senhor. Ah, mas a igreja, ela é como você, cheia de pecados, mas por vontade dele, santa, e chamada a santificar o mundo. Quem fala mal da igreja, católico não é, nunca o será. Por que tu me persegues? Por que tu falas mal de mim? Parece dizer, ajuda-me. Eu sei o tamanho da fraqueza de vocês, mas Deus os escolhi para serem santos, porque eu sou santo. Aí nasce um aspecto importantíssimo para a nossa reflexão. Paulo ousa perguntar: o que queres de mim? Amados, amadas que estão aqui, que estão em casa, essa pergunta perpassa toda a história bíblica, dos homens e mulheres que foram chamados por Deus. Todos perguntaram: que queres de mim, Senhor? Vocês se lembram dessa mesma pergunta feita pelo pequeno grande Francisco de Assis? Por Isaías? Por Jeremias? Paulo pergunta: que queres de mim, Senhor? Ah, se você hoje parasse um pouco onde você está, se você ousasse ter coragem de perguntar a Ele: que queres de mim, Senhor? Hoje, eis-me aqui. Faça essa pergunta e Ele lhe responderá no silêncio de sua alma. Jesus poderia, penso eu, ter respondido ali tudo o que ele queria de Paulo. Tudo. Mas não o fez. Curioso, né? Ao contrário, é bela a afirmação. Vai a Damasco, e encontrarás lá um servo meu, Ananias. Ele te dirá tudo o que eu quero de ti. Jesus manda Paulo à igreja. É a igreja portadora da verdade que o mundo precisa acreditar. Não somos a igreja personalista, desse ou daquele. Somos a igreja una, santa e apostólica, católica na sua originalidade, da universalidade da fé. Vai a Ananias, vai à minha igreja, lá aprenderás, saberás o que eu te quero. É na igreja, e não fora dela, que a gente encontra a salvação. Ah, mas a igreja, cala a boca. Você não conhece a história da igreja. Conheça.
E você verá que ela é humana, cheia de erros, mas esplêndida, linda e santa, imaculada, no espírito do ressuscitado, que a dirige rumo ao céu. Eu fico às vezes pensando em certas pessoas que se dizem intelectuais, professores universitários, que raivosamente falam mal da igreja. Olhem, não são bons professores. Se fossem realmente homens de ciência, haveriam de reconhecer que na história, e tudo que é humano tem dois lados. Tem o pecado e a graça. Tem uma visão unilateral, maldosa, tendenciosa, para incutir na cabeça dos seus alunos aquilo que o inimigo da igreja tanto deseja: desqualificar a obra de Deus. Falam da Inquisição, por exemplo, raivosamente, e esquecem de dizer que no tempo da Inquisição foi uma época em que apareceram os maiores santos da história humana, homens e mulheres que abalaram o mundo. São covardes esses professores, não são bons professores, porque se fossem, haveriam de serem verdadeiros na análise histórica. Eu sou professor de história, sou formado para isso. Estou lhes dizendo uma verdade. Ah, como o mundo é cruel. Mas Paulo fez a experiência de romper com esse mundo. Paulo seguiu cego à procura da igreja. Mas o texto é tão bonito. De repente, alguém vai dizer: Ananias, Saulo era conhecido. Todos tinham medo de Saulo, os cristãos. Sabiam da crueldade daquele homem. Sabiam que fora ele quem mandara apedrejar o primeiro mártir da igreja, Santo Estevão. Está escrito no livro dos Atos que Paulo tinha nas mãos o sangue do inocente. Foram fuxicar Ananias. Fuxica é a história antiga, viu? Ananias, o Saulo está te procurando. Aí Ananias teve medo e resolveu ter uma conversa com Jesus em oração. Senhor, olha como nós somos fracos. Tu não sabes quem é esse homem. Ananias queria ensinar a Deus como às vezes você quer se colocar no lugar de Deus e até faz promessa, pedindo coisas, como se ele precisasse de suas velas, de suas orações. Ele não precisa de nada, nem de ninguém. Dai a Deus o vosso coração, tendes fé, e conhecereis a força de Deus em vossas vidas. Ananias é o retrato de muita gente. Senhor, esse homem é terrível. Eu soube que ele vinha ao meu encontro. Me acuda, Senhor. Acho que foi mais ou menos assim. E o Senhor, através do anjo, fala a Ananias: Ananias. Vou interpretar o texto. A igreja é minha. Eu escolhi esse homem para ser luz para as nações. Ele levará o meu evangelho a todas as nações. Recebe-o, batiza-o, porque eu escolhi Saulo para ser o apóstolo dos gentios. É o texto. Certamente Ananias disse: que besteira eu disse, Senhor. Às vezes a gente diz besteira para os outros, e o pior quando a gente diz besteira diante de Deus. Ainda bem que Ele sabe o tamanho da fraqueza da gente, e não leva em conta as nossas imperfeições. Ah, queridos irmãos, de repente,
bateram a porta. O velho Ananias deve ter dito: é ele, chegou um homem. E Ananias certamente estava com medo, mas abriu a porta, elevado pelo Espírito, abre os braços e diz: Saulo, meu irmão. E os dois se abraçaram. É a igreja de Jesus. E Ananias batizou naquela hora Paulo. E irmãs, talvez o sermão tenha sido longo, mas eu queria lhes dizer: esta é a nossa igreja, a igreja de Jesus, humana como nós, portanto pecadora como nós, mas santa, santa, pois no seu coração pulsa o coração de Jesus, pulsa o poder de Deus, e é por esse poder que ela será invencível. E os que pensam hoje derrotá-la cairão do cavalo, porque agindo Deus, ninguém impedirá a vitória do Evangelho. Amém.